Olá, leitores, eu sou a Isabela do Livro Após o Outro, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Não preciso nem dizer pra vocês qual vai ser o vlog, né? Vamos ler o segundo livro do ciclo Aurora, né? O segundo livro de Aurora Ascende, que se chama Aurora Arde. Estou preocupada porque na capa tem o Cal? Estou preocupada porque na capa tem o Cal. Assim, a sinopse desse livro, minha gente, mais bombástica do que a Aurora Ascende. Aqui na orelha do livro, né? Acaba falando ali mais ou menos o que aconteceu, né? Como que terminou a Aurora Ascende. Eles estão como fugitivos, né? O Esquadrão 312, ainda sendo perseguidos pela Agência Internacional Global. E para completar, aqui na sinopse fala que a irmã de Cal arrumou um exército Sildrati e não está nada feliz em reencontrar seu irmãozinho. Então, provavelmente teremos Sildrati, né? A espécie Sildrati muito mais presente nesse livro aqui, até porque a capa tem o Cal. Mas um ponto bem interessante é que aparentemente o Esquadrão 312 vai entrar em contato com a nave Redfield, que é a nave em que a Aurora passou esses 200 anos perdida dentro da dobra. E aqui diz, agora a Caixa Preta pode mostrar o caminho para a salvação deles. O tempo é curto, e se Auri não aprender a usar seus poderes como gatilho logo, nosso querido esquadrão está mais morto que o grande ultrassauro de Abraxas. Então, assim, muita coisa para acontecer nesse segundo livro, né? Muita ação e muitas coisas que eu estou muito ansiosa. Eu já comecei a ler, né? Mas eu tô na página 28, no capítulo 2. Basicamente é eles em uma outra cidade ali intergaláctica, chamada Esmeralda, tentando negociar para vender a nave, né? Que a nave é a nave da Estação Aurora, né? Do esquadrão, que eles fazem parte. Então, assim, chama um pouco de atenção, né? E como eles são fugitivos, uma nave sem, assim, o logotipo do Esquadrão Aurora e tudo mais, é um pouco mais adequado, né? Dá pra fingir que eles não são o Esquadrão 312. É claro que tudo dá errado, porque eles são anunciados como fugitivos, como perigosíssimos, e todo mundo sai correndo atrás deles, e eles têm que fazer uma fuga ali, né, bem cheia de atrapalhadas. Achei interessantíssimo que aqui, bem antes de começar os capítulos, nós temos um resumo aqui, então, de cada um dos personagens, principalmente do Esquadrão 312, mas também de duas entidades que são apresentadas no final do primeiro livro. As respostas que nós tantos queríamos, né? Sobre o Rahan, eu acho que é assim que se fala, não sei, mas que é um ser que abrange milhões de mentes, que é como se fosse aquele fungo que eles até acham, né, que pode ser um fungo e tudo mais, que eu achei bizarro, mas que tem ali o intuito, o propósito de praticamente dizimar toda a galáxia. E o Esvaren, que na verdade quer salvar tudo e que salvou, né, tudo há muitos anos atrás, que é o ser que possui a Aurora para tentar lutar contra, né? Então eu achei bem interessante esse resumo ali no começo, porque é algo que você pode voltar, enfim. Acho que poderia ter tido também em Aurora. Adoro esses resumos, acho muito prático. Muita coisa para acontecer nesse livro, muita coisa para rolar. O Esquadrão 312 não vai ter férias. E como eu disse, eu tô curiosa para saber por que tem a cara do Cal aqui. Um pouco com medo. Mas eu realmente espero que ele tenha mais destaque, porque como eu disse no livro de Aurora, né, o primeiro livro, eu achei o romance entre os dois, assim, bem interessante no início, enquanto, né, tipo, o Cal tava evitando a Aurora, e a Aurora ficava sem entender o que tava acontecendo e tudo mais, mas a declaração do Cal, eu não consegui me conectar tanto, eu achei, assim, muito repentina, parece que as coisas que ele estava dizendo muito fora do seu personagem, porque o Cal é uma pessoa, assim, que demonstra tão poucos sentimentos, né, em que eu realmente não vi isso acontecendo, sabe? Tipo, não vi isso chegando, não vi nenhum indício. Então, as coisas que ele disse, muito lindas pra Aurora, mas que não parecia ser a cara dele. Então, eu espero que nesse livro aqui a gente possa conhecer mais o personagem e eu consiga realmente sentir toda essa conexão se formando entre os dois. E é isso, gente. Estou ansiosíssima por esse livro e bora começar a leitura. Quer dizer, continuar a leitura, né?
Capítulo 15, página 196, estou na metade desse livro. Se eu achei que o primeiro livro estava ali com um ritmo super acelerado, esse livro aqui, meus queridos, é um trem-bala. Isso aqui é muito rápido. Vocês têm noção que só nessas 200 páginas, praticamente, os meninos, né, o esquadrão, eles estavam em Octava, eles saíram de Octava e foram para a Esmeralda. Que é como se fosse uma cidade ali pirata e tudo mais, para eles conseguirem vender a nave, que é da Estação Aurora, né? E conseguir ali se camuflar em meio a todo mundo e despistar a agência de inteligência global. Mas é claro que muitas coisas dão erradas, muitas atrapalhadas depois. Eles não conseguem vender a nave, tudo vai buraco abaixo, mas eles encontram outra nave a partir de um novo mistério ali que surge na história. O comandante Adams foi uma pessoa que no primeiro livro deixou essa mensagem ali meio que por entre as linhas pro Tyler, falando que ele tinha que acreditar. Esse mesmo comandante, que aparentemente já sabia de tudo e colocou a Aurora dentro da nave junto com o esquadrão, deixou uma nave separadinha pro esquadrão para eles fugirem e conseguirem se despistar, né, todos os seus capturadores, né, todas as pessoas que estão atrás de Aurora e consequentemente do esquadrão. Mas agora não é apenas a agência de inteligência global que está atrás do Esquadrão 312, mas sim também os Imaculados, porque a irmã de Cal finalmente encontra o esquadrão e ela parece ter um interesse gigantesco na Aurora. Eles conseguem sair da cidade Esmeralda assim por um tris e vão em direção a encontrar a caixa preta da nave em que a Aurora passou esses 200 anos, para ver se eles conseguem encontrar mais alguma informação, né? E assim a gente conseguir fechar um dos mistérios, né? Mas obviamente tudo vai buraco abaixo quando os Imaculados surgem, né? A irmã de Cal. E eles não têm nada a fazer a não ser se render, ou serem mortos, né? Então eles se rendem. Esse grandiosíssimo encontro é interrompido pela agência de inteligência global e eles quebram o tratado de paz entre os terráqueos e os Sildrati, né? Que é a espécie dos Imaculados. E é exatamente nessa parte que eu estou da história, gente. É exatamente nesse conflito entre a Agência de Inteligência Global, os Imaculados e o Esquadrão 312 tentando fugir dos dois. Com um ritmo ainda mais rápido, ainda mais interessante do que o primeiro livro, esse livro aqui, se eu tô vendo que vai ser surpreendente. Temos novos mistérios, né, como os Imaculados, eles são, né, os Sildratis, que não ficaram de acordo com um tratado de paz entre os terráqueos e a espécie, né, deles. E um deles se revoltou tanto que ele simplesmente explodiu o sol do planeta, né, do sistema ali em que eles viviam, que ocasionou na explosão de quase todos os sistemas que estavam ali em volta e bilhões de Sildrats morreram. Tudo isso ele fez em nome de não se render à paz para os terráqueos. Então os Imaculados, eles estão juntos com o Destruidor de Estrelas e eles são simplesmente assim, pessoas sedentas por sangue, por violência, por guerra. Então, meus queridos, é um confronto grandíssimo. E o Esquadrão 312 ali no meio. Com a irmã do Cal aparecendo na história, né? Eu não tinha parado pra pensar, mas eu percebi que esse livro aqui, ele tem muito mais desenvolvimento dos personagens. Não só do Cal, né, como a irmã dele aparece, tem que ter toda uma introdução sobre a irmã dele, sobre a infância que eles tiveram, como eles se separaram, enfim, né? Mas também de vários outros personagens. Uma personagem, assim, que eu achei que o desenvolvimento dela foi simplesmente sensacional é a Zilla.
A Zilla é a cientista do Esquadrão 312 e ela é muito quieta, muito na dela, uma pessoa assim cheia de cálculos, cheia de matemática na cabeça. Tudo que ela fala é baseado em estatísticas e probabilidades. E sempre quando tinha um capítulo dela no primeiro livro, era um capítulo muito curto, às vezes até mesmo com apenas uma fala dela, uma linha. E neste livro aqui, conforme ela vai ali conhecendo o Esquadrão, ela vai realmente se sentindo parte dele, ela começa a se abrir mais. E neste livro, minhas queridas, ela compartilha uma memória dela, da infância, que mudou completamente a vida dela e faz a gente entender mais um pouquinho o porquê ela é tão fechada, o porquê que ela parece ser tão sem emoção. Eu achei lindíssimo toda essa parte e, assim, apenas um dos exemplos. A Scarlett, por exemplo, a irmã gêmea do Tyler, né? No primeiro livro ela sempre foi muito sarcástica, sempre fazendo brincadeira, sempre na zoação e tudo mais. Após tantos acontecimentos no primeiro livro, após a perda da melhor amiga dela, a gente consegue ver um lado mais vulnerável da Scarlett, que é simplesmente sensacional. Eu acho muito interessante que isso esteja sendo mais desenvolvido, porque dá uma liga assim pra todo o esquadrão e eu consigo me conectar muito mais com os personagens e gostar muito mais deles do que eu já estava gostando. Então, assim, muita ação e muita química entre todo mundo, coisas que eu amo numa fantasia. E bora lá, que agora, meus queridos, eu só vou aparecer quando eu terminar esse livro. Leitura concluída. Eu achava, né, que as últimas 100 páginas seriam eletrizantes, mas, gente, eu não estava preparada. Quando eu comecei a ler esse livro, eu fiquei me perguntando, realmente seria um livro, assim, com utilidade, né? Porque tem várias trilogias que o segundo livro, a história simplesmente não anda. Enfim, é mais ali pra ter mais um volume na história. Mas esse livro aqui, gente, ele é simplesmente maravilhoso. Como eu tinha dito pra vocês, ele tem todo esse desenvolvimento dos personagens que é essencial. O primeiro livro, claramente, ele é mais focado em trazer um pouquinho mais do mundo, apesar de que eu senti um pouco a desejar, queria que tivesse sido explicado melhor as coisas. Mas, no segundo livro, a gente tem justamente o desenvolvimento dos personagens e os seus sentimentos, então a gente consegue se conectar ainda mais com eles. Achei muito interessante esse segundo livro ter sido mais focado exatamente nisso, porque combinou exatamente com a missão da Aurora, que é se preparar como uma arma contra todo aquele Rahan, que eu não sei como se pronuncia, mas enfim, todo esse evento que vai acontecer, desastre, catástrofe, que vai matar todo mundo. A Aurora precisa se preparar para isso, ela precisa ser mais forte, ela precisa realmente ali perder todas as suas conexões com a vida que ela tinha antes, com a pessoa que ela era antes, para se tornar uma nova pessoa, e por isso o nome Aurora Art, que em inglês faz mais sentido, que é burn, né? Tipo, queime tudo. Então, assim, eu tô vendo uma certa estratégia dos autores aqui em construir toda a história, que tudo faz sentido, juro pra vocês. É uma história maravilhosa, muito bem elaborada e desenvolvida. Então é óbvio que nesse segundo livro temos sarcasmo, mas também temos muitas histórias de cada um dos personagens pra entender melhor eles, entender melhor as suas histórias e também entender um pouquinho de como eles chegaram, né, até a Estação Aurora, da onde eles vieram e tudo mais, suas famílias. E é muito interessante conhecer um pouquinho de cada um e poder ver realmente esse lado um pouco mais pessoal de cada um, que no primeiro livro a gente não teve tanto contato.
Definitivamente esse livro tem muito mais ação que o primeiro livro, porque eles são fugitivos, eles estão correndo contra o tempo, a Aurora na luta para se tornar essa arma que esses Varém querem, né? Então, assim, tem muita ação, esses meninos não param um segundo. Obviamente, mais mistérios são adicionados à lista, né? Do que a gente já tinha no livro anterior. Não temos todas as respostas. Eu achei bem interessante que esse livro ele trouxe muitas respostas em relação ao Rahan, né? Ao evento que vai acontecer, ao Esvarém também. Então a gente tem mais respostas sobre esses seres místicos que habitaram, né, ali a galáxia milhões de anos atrás. Mas novos mistérios são criados porque precisa ter essa liga para toda a história se desenvolver, né? Precisa ter esse objetivo para os personagens, senão a história fica incompleta, sem sentido. E o que eu mais achei interessante, conforme foi chegando no final, eu fiquei vendo que a história realmente não ia ter uma conclusão igual o primeiro livro, que realmente teve ali uma finalização de pelo menos o grande mistério que era o primeiro livro, né, que era ir até a Octava e descobrir o que aconteceu em Octava. Então, o Esquadrão 312 realmente descobriu o que aconteceu com a Octava, mas esse livro aqui eu fui percebendo que a história não ia muito chegar numa conclusão final, e eu estava certa. No final, meus queridos, tem esse gap pro terceiro livro, então a gente não sabe o que aconteceu. Só pegando o terceiro livro mesmo pra saber. E se eu não tivesse o terceiro livro aqui, como vocês viram, eu comprei, né? Então, gente, eu simplesmente amei esse segundo livro, me deu, assim, um gás enorme pra trilogia. Se eu já não tava amando agora, eu não tenho dúvidas. Eu acho que grande parte das coisas que eu não tinha gostado tanto no primeiro livro, que eu senti falta, que eu achei que os autores poderiam ter desenvolvido mais, tudo isso foi muito bem colocado nesse segundo livro, o que eu simplesmente amei. Adorei esse segundo livro ter tido, sim, não só utilidade para a trilogia, mas ter desenvolvido, assim, muita coisa, tanto dos personagens, desenvolvimento deles, como também da história. Trouxe um novo rumo para a história, trouxe novas revelações, novos mistérios, simplesmente maravilhoso. Foi esse vlog, espero que vocês tenham gostado e, obviamente, já esperem aí o vlog do terceiro livro.